Bom, graças a Deus a nossa matéria é eclesiologia e a gente pergunta qual que é o real significado de Mateus 16, 18. Então, primeiro ponto, o Evangelho de Mateus ele foi escrito muito tempo depois da morte do Senhor Jesus, muito tempo. Cristo morreu no ano 30. O Evangelho de Mateus ele foi escrito por volta do ano 54, 56, mais ou menos. Isso aí é o que dizem a maioria dos estudiosos. Quer dizer que você tem um texto aqui que é um texto retroativo, é um texto depois da morte de Jesus e a igreja já está fundada. A igreja de Cristo ela já tem mais de 20 anos de estrada, desde a morte de Jesus. E havia uma pergunta, a pergunta é o seguinte, qual que é o papel dos apóstolos na organização da igreja? Onde que entra os apóstolos? Havia uma crise, que era a crise de eclesiologia. Qual é o modelo de igreja que Jesus deixou? Essa era a pergunta. E havia uma disputa, o apóstolo Paulo fala para nós, na carta aos Coríntios, que haviam disputas por modelos de igreja de Pedro, modelos de igreja de Paulo, modelos de igreja de Apolo e modelos de igreja de Cristo. Haviam 4 modelos de igreja e uma disputa lá em Corinto para saber qual que era autorizado. Por isso que o evangelista Mateus é o único dos 4 evangelistas que escreveu esse episódio, o episódio da fundação da igreja nas palavras de Jesus. Foi aqui que Jesus fundou a igreja. Ele pegou e perguntou: o que dizem os homens ser o filho do homem? Uns dizem João Batista, outros dizem Elias, um dos profetas que ressurgiu. E vós, quem dizeis que eu sou? Nessa hora Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí o Senhor Jesus fala: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Também te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Esse texto é um texto de controvérsia, por causa que é aqui que nasce a palavra igreja, que é a primeira vez que o Senhor Jesus usa a palavra igreja, é a primeira vez. Só que quando o Mateus foi escrito, a palavra igreja já era utilizada, desde Atos 2, 10 dias depois que Cristo foi para os céus, já começa a se usar a palavra eclésia, que a gente tem aqui, bem, eclésia é um termo grego. Então, em específico, o termo eclésia ocupa o lugar do termo hebraico kahal, cujas conotações remontam-se à congregação no deserto, junto ao tabernáculo. A flutuação de Moisés a Jesus concorda com o contexto geral, tendo o colégio apostólico como depositário das chaves no lugar dos sacerdotes levitas. Você está no Antigo Testamento. No Antigo Testamento você vai com Moisés. Moisés ele tinha a congregação de Israel. O que é congregação? Congregação é o povo congregado. Essa congregação. A palavra hebraica que eles usam é kahal. Kahal significa mesmo congregação, sabe? Até os judeus na Alemanha eles usavam a palavra que são ou os guetos judaicos ou os burgos judaicos. Gueto, mais gueto mesmo. Então é uma comunidade fechada, kahal. Como que se chama uma igreja de um judeu? Kahal. Congregação, só para judeus. Placa do lado de fora, só para judeus. Aí eu não sou judeu, então você é um goim, você é um gentil, mas eu quero participar da comunidade de Israel. Vem aqui, nós vamos te circuncidar. Mas eu não quero me circuncidar, então você não pode entrar na comunidade de Israel. Aqui é fechado. Por isso que eles usam a palavra kahal. Isso desde os dias de Moisés até os dias de Cristo. Quem é que toma conta da congregação no deserto? Os levitas, os sacerdotes levitas. Veio Cristo, esperou a revelação. Quando veio a revelação de que tu és o Cristo, filho do Deus vivo, aí o Senhor Jesus fala: bem-aventurado és tu, porque não foi carne e sangue que te revelou. Isso aqui você não aprendeu na escola dominical, nem na escola sabatista.
Isso aqui foi Deus que te revelou. O quê? Que eu sou o Cristo, que Jesus é o Cristo. Isso é uma revelação. E agora a nossa igreja, a igreja evangélica, tomou essa declaração de Pedro como sendo a pedra sobre a qual Cristo edificou a igreja. A declaração de Pedro. Qual a declaração? Que ele é o Cristo. Chegou a hora de virar a página, sair do Antigo Testamento e vir para o Novo Testamento. Deixar o carral, a congregação fechada só para judeus. Gentil não entra, né? Clube do Bolinha, meninas não entram. Gentil não entra. Se o gentil entrar, tem que se circuncidar. Se não se circuncidar, não pode entrar para o carral. Cristo veio, está revelado. Tira-se agora o Moisés e coloca o Cristo. Acabou para Moisés. A lei e os profetas profetizaram até João Batista. Acabou. Agora Jesus vai fundar a igreja. E ele não usa a palavra carral, congregação. Ele usa a palavra eclésia no grego. O que é uma eclésia? É uma assembleia. O que é a assembleia? A assembleia é um ajuntamento de pessoas mediante convocação. A assembleia fica aberta, faz a convocação e quem quer vem e participa da assembleia. E a assembleia fica com as portas abertas, não com as portas fechadas. O que é a igreja? A igreja é um ajuntamento de pessoas que atendem ao chamado. A palavra eclésia significa chamados, bem, de dentro para fora. É isso que significa. É alguém que está no interior e sai, atende ao chamado. No interior do quê? Das suas casas, da sua vida, do seu dia a dia, da sua rotina. Deixa o interior dessa rotina e atende o chamado para sair disso. Vem e se reúne em assembleia. Lá na assembleia se trata dos assuntos, se vota, se fala e depois fecha essa assembleia e volta para casa. Eu sou obrigado a ir na próxima assembleia? Não. Mas se eu quiser ir, eu vou. Qual que é o caráter da igreja? Voluntariedade. Voluntariedade. Há um chamado de Deus. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouça, diga: vem. E quem tem sede, beba de graça da água da vida. É um chamado. Kalem, tá? Eclésia, de Kalem. É um chamado para que as pessoas saiam do interior da sua vida e venham para fora dessa vida que estão vivendo. Atendam ao chamado. Nos reunimos agora em igreja. Estamos reunidos, mas voluntariamente. Deus tira a ameaça, não tem mais ameaça. Qual que é a ameaça? Ameaça de inferno. Deus tira a ameaça, não tem mais ameaça. Você não vai atender agora o chamado. Se você não vir, eu te jogo no inferno. Não, Deus tira o chamado, apagou o inferno. Tira o pecado, que é o peso que a gente tem. Não vou lá, senão ele vai me cobrar o meu pecado. Está perdoado o pecado também. E estabelece o Cristo, a pedra. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Agora a gente vai começar novo. Tudo novo. Então nós servimos a Deus não mais com medo de ir para o inferno. Nenhuma condenação há para os que estão na Assembleia do Cristo, na Igreja do Cristo. Não é uma Assembleia de condenação. É uma Assembleia onde se fala a palavra da salvação. O caráter da igreja é totalmente positivo, meus irmãos. Positivo e alegre também. O que a gente anuncia? O Evangelho. O que é o Evangelho? Boa notícia. Boa notícia para todo mundo, não é uma notícia ruim. Não é aquela notícia que você tem medo de ir para a igreja por causa que indo para a igreja Deus vai revelar seus pecados em público e Deus vai te envergonhar e você não vai conseguir viver mais. Isso não é igreja. Aí volta a ser carral. Lá no carral tinha congregação. Lá no carral tinha acusação. No carral tinha punição. Vou dar um exemplo bem fácil para os irmãos. Acã. Vocês conhecem o pecado de Acã? Então, Josué conquistou a terra prometida. Josué conquistou. Aí havia uma proibição dada por Deus para Moisés. Quando vocês entrarem na terra, tudo que tiver lá não pega nada, porque é anátema. Anátema significa é consagrado a Deus, é para o serviço de Deus, não é para pegar nada. Bem, só entra e conquista a terra. O despojo pertence ao Senhor. Aí a Bíblia diz que o Josué entrou na terra prometida
E Acã, que era um dos generais que estava com Josué, Acã entrou numa parte lá e ele viu uma capa babilônica e alguns ciclos de prata, ele viu alguns pertences lá. E o que fez o Acã? Pegou o anátema e levou e escondeu debaixo da tenda dele. Estamos no Antigo Testamento. Aí pronto, passou o tempo, aí Josué falou o seguinte: vamos agora conquistar uma outra cidade, a cidade de Ai. Foram conquistar a cidade de Ai e perderam a batalha e perderam feio. Aí foram consultar ao Senhor: por que nós perdemos a batalha, Senhor? Aí Deus disse: é porque vocês pegaram do anátema, o pecado de Acã. Nós pegamos do anátema? Sim, tem anátema no meio. Aí começou a lançar sortes, diz a Bíblia. Foi lançando sortes, família por família, casa por casa, até que caiu em Acã. Aí Josué falou: confessa o teu pecado, confessa. E o Acã falou: peguei uma capa babilônica, meia dúzia de moedas, escondi na minha tenda. Foram lá e encontraram. Aí Josué falou: pois bem, agora você paga o preço. Matou Acã e a família dele todinha por causa de uma capa babilônica, para retirar a maldição. Agora nós estamos em um Novo Testamento. Eu vou pegar esse pecado de Acã e eu vou trazer ele para a igreja. Como que você traz esse pecado de Acã para a igreja? Como que você ouve a pregação de Acã para a igreja? Que Deus não pode abençoar essa igreja por causa que tem alguém aqui com pecado. E se você não confessar o seu pecado, Deus não vai abençoar a igreja. E se você não confessar o pecado, Deus não vai abençoar a sua casa. Se você não confessar o pecado, pega esse texto e aplica com tanta eloquência, que daqui a pouco vem 2 ou 3 para confessar os pecados deles, porque ninguém quer ficar debaixo de maldição. Eu já ouvi o pessoal falando: não tem como, Deus não pode operar nesse culto, porque tem alguém aqui que está sendo impedimento. Aí Deus não pode operar no culto porque tem impedimento. E eu, quando era novo convertido, acreditava nisso, né? Porque o pessoal torceu o texto. Lá vou eu para o Novo Testamento. Tem lá um homem lá que está endemoniado, não é em pecado, ele está endemoniado, e Jesus está ali. E o que faz Jesus? Jesus expulsa o demônio e o culto continua. Nada impediu Jesus, nem de pregar, nem de curar, nem de ressuscitar mortos, nada. Novo Testamento é novo, não é carral fechado, aonde você vai para ser acusado dos seus pecados, e se você não confessar seus pecados, Deus vai te matar aqui antes de acabar esse culto. O Novo Testamento é outra história. O Novo Testamento é o seguinte: tiram o teto da onde Jesus está, desce o paralítico, e Jesus diz na hora para o homem: filho, tenha bom ânimo, os teus pecados estão cancelados. Isso aí é o Evangelho, é o Novo Testamento, que os judeus não entendem. Então a palavra igreja já é uma palavra positiva, chamados para fora, não é para ser uma prisão. A palavra Evangelho é uma palavra positiva, é uma boa notícia. E o Senhor Jesus, quando mandou a gente pregar o Evangelho, ele disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quando a pessoa crê, batiza ela, porque quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Não é que ele será condenado, já está condenado, porque não crê. Em meu nome falarão novas línguas, pegarão em serpentes e escorpiões, curarão os doentes, expulsarão demônios. Só coisa positiva para a igreja. A igreja, ela foi fundada por Jesus para ser vencedora, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu estava ouvindo um sermão uma vez pregado pelo Ariovaldo Ramos. Não é que eu gosto dos sermões dele, mas ele foi feliz na parte que ele falou. Ele pegou e disse o seguinte: qual que é a imagem de Mateus capítulo 16? A imagem é o seguinte: você para da porta da sepultura, diante do sepulcro, e você entra o inferno adentro. Não é que você fica aqui com medo do inferno, as portas do inferno estão atacando, eu estou com medo da morte, do inferno, do pecado, do diabo. Não, ele falou: é justamente outro.
Você para diante da porta do inferno, você abre ela e você entra na sepultura e tira o morto de lá. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O caráter é positivo, igreja vencedora, igreja virtuosa, igreja alegre, igreja que celebra a ressurreição de Jesus. Eu estou aqui num culto de Santa Ceia. É para fazer o quê? Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Mas a morte é uma coisa triste. Aí Paulo pega e fala: porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Portanto, vamos celebrar a Ele, lançando fora o fermento velho, para a gente ser uma massa nova. Tem muita gente que dá ênfase em caráter negativo da salvação e torna a consciência das pessoas pesada, triste. É horrível ser crente por causa disso. A igreja é o lugar de celebração da ressurreição de Jesus. Mas tem a questão da disciplina. A gente vai falar bastante da disciplina aqui, daquele que anda errado. Mas até aquele que anda errado dentro da igreja, Jesus disse: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Não põe a mão no joio. Não põe a mão no joio. Deixa ele aí, junto com o trigo, até a ceifa. Por quê? Porque a igreja ela já é vitoriosa. Trigo é trigo, joio é joio. Mas eu tenho que consertar a igreja de Cristo. Mas Ele mandou deixar até a consumação dos séculos. Os dois juntos. Jesus é tão criterioso com a questão de mexer com os errados da igreja, que Ele fala o seguinte: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador, vocês são as varas. Toda vara em mim que dá fruto, o Pai limpa. Quem limpa? O Pai, para que dê mais fruto. E a vara que não der fruto, o Pai corta. Quem corta? O Pai também. Então não é pastor que coloca para fora, não é líder que coloca para fora, também não é opinião pública que coloca para fora. É para poder deixar a pessoa atender ao chamado. E o chamado é em chamado mesmo. Cada reunião um chamado, cada culto um chamado. Irmãos, vai ter culto domingo, terça, quinta, quarta, sábado. Estamos chamando, convidando os irmãos. Aí aquele que Deus toca no coração, vem alegremente e participa da igreja. Não é carral, não é carral. Carral é congregação, circuito fechado, exclusivo para os eleitos, e só os eleitos podem entrar e permanecer. O que não é eleito não entra, e se entra não fica. Essa é a doutrina. Igreja, ela tem um número de eleitos. Sabe qual é o número de eleitos? Aquele que o João mostrou para o anjo mostrou para o João no Apocalipse. Quem são esses e de onde vieram? Eu olhei e era uma multidão incontável, como a areia da praia. Ninguém podia contar. Esse é o número dos eleitos. É incontável. É um negócio infinito, é uma coisa que só Deus sabe. Quem são e de onde vieram? Esses são os que branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. É o que diz o anjo. Então a igreja é para todos, de todos os povos, línguas, povos e nações. Para todos, de todas as idades e também de ambos os gêneros, masculino e feminino. Só dois. Mas aí como que vai ser com a turma que não anda igual nós, não pensa igual nós? Recebei o tal, diz o apóstolo Paulo, não conjecturando sobre dúvidas. Nós que somos fortes, que aguenta, a gente recebe todas as pessoas que não são fortes, não conjecturando sobre dúvidas, mas alimentando com um alimento forte da palavra de Deus, para ele se fortalecer também. Então a gente tem que excluir menos igreja, tá? Igreja exclui menos e inclui mais. Exclui menos. O caminho já é estreito, o caminho já é Jesus. Jesus já é estreito. Então a gente exclui menos e aceita mais, e pastoreia mais, e cuida mais. Porque se alguém sair, terá que sair reclamando do nosso excesso de cuidado. Vai sair reclamando e vai sair errado. Quem sai, sabe que saiu por conta própria, não porque a gente fechou as portas e colocou lá para fora. Então a gente coloca aqui também que mudou de Moisés para Cristo, mudou da lei para o Evangelho, mudou de congregação para igreja. Mudou. Feitas as devidas atualizações evangélicas,
a igreja primitiva reproduziu muito da organização da sinagoga judaica. Isso. Estabelecendo presbitérios e diaconias. Aí agora a gente vai falar da organização, tá? Eram efetuados serviços de evangelização e beneficência, ensino e missões. Cite o exemplo de Pedro evangelizando Jerusalém e organizando o corpo diaconal, Filipe evangelizando de Samaria a Cesareia, e Paulo plantando igrejas e escrevendo cartas aos bispos e diaconatos, Tiago escrevendo aos patrícios cristãos em diversos países, e João epistolando a senhora eleita em Babilônia. Agora que eu já sei esse caráter aberto da igreja, universal, sabe? Quer dizer que é para todos os povos, que não é fechado aos judeus, eu vou me aplicar a coisas mais relevantes, que é a evangelização. É isso que é relevante para nós que somos da igreja, é nos aplicarmos a espalhar o evangelho, levantar mais ministérios, caráter positivo do evangelho, e seguir esses exemplos que a gente vai falar aqui agora com os irmãos. Bom,